participação. Por isso, a lógica de garantir participação popular nas decisões das políticas de segurança pública, com os conselhos comunitários, inclusive na lógica das comunidades. Esse é um elemento fundamental. Eu não posso sonhar, não posso pensar que a saída para a crise que a gente vive é um maior autoritarismo, é o cerceamento das liberdades, é entregar o poder mais e mais centralizado. A saída está na ampliação da democracia, na ampliação dos direitos, na ampliação do respeito à diversidade, a todas as diversidades, na convivência que a gente precisa fundar numa sociedade e num Estado que garante direitos e não que os viola o tempo inteiro. Por isso, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Eu vou levantar aqui para dar esse anúncio. Eu quero agradecer a todo mundo que trouxe um quilo de alimento. Chegou no meu ouvido que a gente conseguiu arrecadar 300 quilos de alimento na comunidade. Muito bom, vai dar eu não tenho nem palavras para falar o que foi isso. Divulgando uma palestra nossa, dia 30 de março, Charlie Hebdo e Liberdade de Expressão, no auditório B8, 11 horas, segunda-feira. Como o professor Tarcísio passou 2-3 minutos, o deputado Flávio pediu para compensar esses 2-3 minutos, então ele vai falar e vai emendar direto na pergunta dele. Por causa da relativização de tudo, né, inclusive das leis, das regras de debate, é que a sociedade está de pernas pro ar, está completamente invertido. A mesma lei não vale para outros, né? Depende de quem está sendo acusado, depende de quem está falando. Então tem muitos estudantes de direito aqui, preste atenção nessa relativização das coisas. Muitas vezes, quando uma lei que está em vigor, né, ela é atrasada, ela não está em compasso com o que a sociedade ou a maioria dela espera, porque muitas vezes a democracia acaba tendo que pagar esse preço, porque a gente tem que ser mudado nos foros específicos, é no Congresso Nacional, é na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, né, não é pelos juízes. As regras não têm que ser quebradas, respeitada essa quebra, dependendo de quem é a pessoa. Mas entrando aqui na minha pergunta, são dois minutos para a pergunta. Por favor, onde é? A lei, na verdade, é o que impõe limites a um Estado autoritário. O respeito às leis e à Constituição é o que garante a nossa democracia. Então, quando um policial está cumprindo a lei, ele está garantindo a democracia. Não é simplesmente subvertendo essa lógica que as coisas acontecem. A lógica subvertida, né, com a manifestação da população nas ruas de forma democrática, não é atentando contra a lei nem contra o Estado. Mas entrando na minha pergunta, essa mentalidade de que é a arma que mata. Quem mata é quem puxa o gatilho. E quem mata com uma arma, mata com uma faca, mata com uma bomba. E a pergunta pro grande vascaíno Tarcísio é a seguinte: o Estatuto do Desarmamento
está em vigor desde 2003. Porque aqui hoje, né, a sociedade está no ordeiro, que tem praticamente inviabilizado o acesso às armas. Nós vemos a sociedade com um crescimento absurdo das mortes cometidas por arma de fogo. O Estatuto de Desarmamento é uma falácia? Primeiro, olha só, a gente tem que ter tranquilidade com relação a algumas coisas. Na hora que a manifestação acontecia, a gente estava na rua em 2013, essa mesma polícia militarizada impedia a gente de manifestar. Porque é isso, inclusive lá, o debate inclusive sobre a desmilitarização acontece e se amplia porque a polícia agiu ali, na Rio Branco, contra os professores, quando tentavam evitar o plano de carreira, apoiando pela base daquele governo que ali estava, agiu ali como sempre agiu na favela. E ali escancarou para o conjunto da população a questão de por que a gente tem que avançar com relação a isso. Eu também acho que as manifestações têm que acontecer e têm que ser respeitadas. E por isso, defendo a desmilitarização da PM. E por isso, defendo a desmilitarização do Estado. Manifestação também não é caso de polícia. Nós temos hoje presos políticos do Estado brasileiro. Rafael Braga Vieira, preso. E isso a gente não vai esquecer. Ao contrário, os carecas do subúrbio lá em São Paulo foram presos sem qualquer acusação no mesmo princípio. Não defendo que isso tenha acontecido, mas aqui a lógica que a gente está discutindo sobre 2 pesos e 2 medidas é isso. Democracia é muito mais do que garantia da lei. Democracia é garantia de direitos. Democracia é garantia de participação. Garantia a democracia é a garantia, inclusive, da participação na lógica, no processo de mudança das leis, e não no sentido de uma Câmara, e aí, Flávio, não é de uma acusação pessoal, ou de uma Assembleia Legislativa que age apenas com subserviência aos governos e ao Poder Executivo e sequer com autonomia para isso. Vou repetir que não tem nenhuma acusação pessoal, porque sei muito bem de parte da tua atuação na LERJ. Eu queria falar sobre as armas. E aí, assim, estou dizendo da questão porque subserviência ao governo não dá para acusar. Acusar e discutir sobre várias outras coisas com relação à forma e no que vota, mas não subserviência imediata ao governo, mesmo do pesão em que o partido faz parte. Só para dizer, a CPI das armas, por que as armas continuam matando? Porque não há fiscalização, porque não há um processo, inclusive, de inteligência, nem mesmo o processo de marcação das munições, a Polícia Civil conseguiu avançar, porque não há investimento claro na lógica de garantir que os paióis privados e públicos, os acervos, consigam ser fiscalizados. 81% das armas foi de uso permitido, apenas 16% de uso restrito, quando, na verdade, entre 2000 e 2010. 82% de armas de fabricação nacional, 18% armas de fabricação estrangeira. Esse debate não tem a ver com o Estatuto do Desarmamento, tem a ver com as ações que o Estado tem que utilizar de prevenção, inteligência e fiscalização para impedir que as armas cheguem na mão daqueles que as utilizam. E, ao mesmo tempo, o próprio Estado tem que começar a repensar. Na lógica da militarização existe também a lógica que a gente segue, é quanto mais arma do lado de lá, mais arma do lado de cá, e a gente continua se matando. Por isso o debate é absolutamente fundamental do princípio de o que garante a diminuição da existência das armas. De um lado, o aumento da fiscalização, do controle, da marcação de munições, das medidas que estão sendo feitas, e de outro, o fim dessa lógica de guerra, que na verdade inclusive responde pelo princípio do debate da legalização das drogas. Este é um princípio que retira esse peso dessa guerra inventada em que o próprio Estado fabrica ao criminalizar a questão das drogas e ao construir uma lógica de guerra para continuar matando o varejo da droga lá na favela e não o princípio do tráfico de armas e de drogas que sustenta muita gente que não está lá na favela. No final é o jovem negro, é aquele que está morrendo por conta dessa lógica militarista que a gente enxerga a vida. Então, por princípio, se a gente começa a fazer o debate desviando ele do assunto principal, da necessária política de inteligência, prevenção e combate ao tráfico interno de armas,
a gente cai de novo numa discussão que parece que tem bons e maus, que tem, na verdade, mocinhos e bandidos, num princípio maniqueísta que não nos leva à necessária desnaturalização desse presente para avançar numa cultura de direitos e na garantia da liberdade. Três minutos de réplica, deputado. Bom, então isso nós concordamos, né? O estado do desarmamento, né, não serviu para nada, só para desarmar o cidadão ordeiro e impedir que ele tivesse acesso à arma para legítima defesa e de sua família. Agora, como é que você tira armas dos criminosos? Se você não tiver uma polícia militar que seja treinada para isso. Porque parece que é colocada a discussão, parece que é só o policial, vai lá na favela, mata preto e pobre, volta para casa, dorme a cabeça do tranquilo, não é isso. Muito além disso, a Polícia Militar é a instituição que mais possui, né, pessoas de pele negra e pobres. Alguém conhece aí, quem tem condições financeiras e sonha com seu filho e seu irmão se oferecer a Polícia Militar? Que é uma profissão arriscada, mas alguém tem que fazer para garantir sim a lei e a ordem, para garantir um convívio pacífico entre os cidadãos. Se fala que a Polícia Militar é genocida, quem tem essa lógica de que vai para lá para os lugares matar preto e pobre, tinha que falar que essa polícia, ao invés de ser genocida, essa polícia tinha que ser suicida, porque está matando irmãos da mesma cor de pele e da mesma camada social. Então, o grande responsável por toda a situação de insegurança e realmente de tranquilidade que vive, na verdade, é o governo que fomenta a divisão da sociedade, em função da classe social, em função da cor da pele, em função da orientação sexual. É esse governo que coloca a paz contra as filhas, negros contra brancos, pobres contra ricos. É o tempo inteiro fomentando isso. E quando há o nós ou eles, há o conflito. Então essa lógica é que precisa mudar. Não dá para ter um Estado só paternalista, assistencialista, que dá tudo para todo mundo sem ter uma contrapartida. Alguém tem que trabalhar para pagar essa conta. Então, só para concluir, que a pergunta foi sobre o Estatuto do Desarmamento, ele atingiu sim o objetivo dele, que foi desarmar a população ordeira. Infelizmente, a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não é onipresente. E muitas vezes, quem está com uma arma apontada na sua cabeça pede a Deus que apareça alguém, policial ou não, armado, que possa impedir que a sua vida seja ceifada. A realidade está muito dissociada da teoria que muitos pregam. Eu queria que o mundo fosse não cor-de-rosa como alguns pintam, mas infelizmente a realidade é completamente diferente. Você sabe que tem uma lógica da gente se colocar no lugar do outro, né? Fico pensando o que pensa o professor de história dos colégios onde o Flávio passou algumas vezes. É o seguinte, uma coisa, né? Ou seja, é assim, a gente negar a realidade. A outra coisa é a gente ter ouvido seletivo num debate como esse. Eu disse e continuo dizendo que nós temos a polícia que mais morre e a polícia que mais mata. E que este processo de conflito é o problema que a gente tem que atacar. Eu não estou dizendo que nós temos uma PM genocida. Até temos um Estado que mata, como matou Cláudia, como matou DG, como matou Marildo. E que é preciso recuperar o princípio de repensar a segurança pública, inclusive no treinamento, que deve ser formação e não treinamento. Este é o princípio que a gente está tentando discutir aqui. Não é possível negar esta realidade. Não tem governos fomentando divisão em classes. A sociedade está dividida em classes. E é uma exploração do
CPI das armas, 18% eram de origem do próprio poder público. E 73% elas foram vendidas antes das lojas para pessoas físicas. Eu queria que se pensasse, se discutisse aqui, ou não sei se o Flávio tem esse dado, qual é o efetivo hoje da Polícia Federal, ou mesmo da Secretaria de Segurança Estadual, embora seja mais uma atribuição da Polícia Federal, que fiscaliza as lojas que vendem armas hoje. Qual é o efetivo hoje de controle sobre os paióis das próprias Forças Armadas? Daquilo que foi desviado pelo poder público, ou seja, vendido pela fábrica e chegou na mão do poder público, e aí foi desviada para o tráfico e para essa lógica da guerra, 71% saíram das secretarias de segurança, daquilo que devia ser responsabilidade de rastreamento da própria polícia, do próprio Estado. É isso que a gente está tentando dizer aqui, enquanto a gente continua apenas na lógica da guerra. Isso é um exemplo do princípio que a gente está dizendo, que segurança pública é muito mais do que tem que ser muito mais do que um enfrentamento. Ela não é um enfrentamento, ela é garantia de direitos. Ela não é um enfrentamento a um inimigo que está se fabricando. Parece que ideologia é só quando a esquerda fala, mas a lógica de definir negro e pobre como inimigo e favela como local de ocupação militar é pura ideologia. Flávio, a minha pergunta é simples, ou seja, na lógica da militarização da segurança pública hoje existem dois princípios: o combate ao inimigo e a hierarquia. E aí eu estou falando da polícia militar com sua hierarquia lógica de a força auxiliar das Forças Armadas. Eu quero perguntar o seguinte: é possível que a polícia, que não tem democracia interna, defender a democracia na sociedade? Mas vocês tocou no ponto-chave, parceiro. É lógico que até as instituições que não são militarizadas têm hierarquia. A Guarda Municipal tem hierarquia, essa universidade tem hierarquia. Não existe uma instituição, os escritórios têm hierarquia, tem chefes, tem subordinação. E tem que ser assim para funcionar. Agora, não dá para você pensar numa polícia sem hierarquia. Uma coisa é você ser organizado dessa estrutura hierarquizada, e tem que ser assim. Hierarquia e disciplina, sim. É um trabalho muito delicado. O policial lida com vidas e tem que tomar decisões em fração de segundo. Não é que dentro de uma sala do ar-condicionado, é mediante o estresse que ele está. E você colocou bem, em que sentido? Dentro dos batalhões, há sim democracia, a regra é que é a democracia, mas há muitos casos, como eu coloquei aqui na minha fala inicial, que geram situações de desgaste, e muitos praças que responderam a essa pesquisa, 67% dos praças são a favor da desmilitarização, na verdade, que imputam erradamente todas as injustiças que eles sofrem dentro dos batalhões ao fato de serem militarizados. O sargento não quer mais sofrer o assédio moral do major, o soldado não quer sofrer o assédio moral do cabo, mas não é porque eles são militares, não é questão de ser militar que isso acontece. Então nós temos que discutir sim direitos humanos para esses policiais. É para esses policiais que têm que discutir direitos humanos, sim. É nesse aspecto que eu quero concordar contigo. A gente tem que discutir a carga de trabalho desse policial, a formação dele, sim. Você vai hoje lá no centro de formação, aperfeiçoamento de praças, os caras não têm estande para praticar tiro. São formados, esse é um equívoco da política de segurança atual. São formados a toque de caixa para atender a um projeto político de aumento de PVs, quando na verdade o Estado não comporta essa política para toda a sua região. Você olha para Niterói, para São Gonçalo, do sul fluminense, para o norte. Tem batalhões que tomam conta de milhões de pessoas e tem efetivo de 100, 200 policiais. Esse é o efetivo de uma UPP aqui no complexo do Alemão. É óbvio que tem que haver esses reajustamentos para que a política dê certo, mas nós temos que discutir sim direitos humanos para esses profissionais. Repito que atrás das fardas tem seres humanos, tem pais de família que sofrem, que tem problemas, que não podem programar uma viagem porque não sabem se vão estar escalados para o serviço daqui a um mês, daqui a uma semana. Isso não é porque são militares,
Isso é falta de organização